Bem, amados, vamos agora para a parte 3 e última desse tema, que é a volta de Yahushua e como se dará essa sua volta, né? Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre passagens em vários livros da Bíblia, para comprovar para a gente que existe um dia de Cristo e como ele vai vir na segunda e terceira vinda, vamos dizer assim, a vinda de agora e depois após o milênio, ok? E vamos confirmar que ele não vem em nuvens literais. Isso é invenção do sistema religioso. Lembrando que quando se diz na Bíblia dia do Senhor, por causa de adulterações, né, má traduções, a gente tem que ler o texto todo para verificar se o dia do Senhor está correspondendo ao Criador ou ao Messias. Tem duas diferenças aí. Tem o dia do Messias e tem o dia do Criador. Então vamos falar nesse vídeo do dia do Messias, dia de Cristo ou dia do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Vamos lá. O dia de Cristo, o dia de Yahushua. 1 Coríntios 5, verso 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. No dia, ok? Estou falando em um dia, quer dizer, um dia. E um dia em profecia é um ano literal, ok? 1 Tessalonicenses 5, versos 2 a 5. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, aí o Senhor, é o que eu falei lá, o Senhor aí é o dia do Cristo, dia de Yahushua, virá como ladrão de noite. Fala lá em Mateus 24. Se um pai de família soubesse que o ladrão viria num determinado dia, vigiaria sua casa, mas como não sabe, tem que vigiar. Entenderam? Temos que vigiar. Continuando. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Mais uma vez aqui no verso 2 e no verso 4, fala no dia de Cristo, dia de Yahushua. Filipenses, capítulo 1, versos 6 e 7. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, até ao dia de Yahushua. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Mais uma vez aqui, está falando em dia. Filipenses 2,16. Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Mais uma vez. Que é o Paulo falando, retendo a palavra da vida, para que no dia de Yahushua possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Mais uma vez, mostra que é um dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e deu isso certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, porquanto tem determinado um dia em que justiça há de julgar o mundo. Quem? Criador. Por meio do homem que destinou, seu filho Yahushua, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vê lá o capítulo todo que é interessante. Só lembrar vocês aqui, na primeira parte do vídeo eu falei que os dias vão ser abreviados. Não vai ser um ano exato, que Mateus 24 nos revela que serão abreviados por causa dos escolhidos. Só que então é menos, é um ano literal,
seria 360 dias, vai ser menos, ok? Lucas capítulo 17, 22 ao verso 27. Note a rocha dizendo aos discípulos: E disse aos discípulos: Dias virão em que desejarais ver 2 dias do Filho do Homem, e não o vereis. 2 dias. Aqui dias está literalmente. Por quê? Porque não tem nada identificando a quantidade de dias. Está falando 2 dias, está falando da sua volta, da grande tribulação. Então, quando você fala palavras em dias, em que está envolvido a volta de Yahushua, a volta do Messias, quer dizer então que são dias literais e que pertencem à grande tribulação, ok? Então, 2 dias significa na grande tribulação. 23. Edivosão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem os cigais. 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que o Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Repare que está repetindo o texto de Mateus 24, que é quase igual, né? Uma outra maneira de falar do texto de Mateus 24. Aqui vimos que a geração lá são de 70 anos, os últimos 70 anos a contar de 1948, com a criação de Israel. E seja reprovado por essa geração, é o que a gente está vendo hoje. Preciso falar, só você conviver aqui no YouTube, diariamente que você vai ver quem é que tem as maiores visualizações, maiores espaços, maiores inscritos. São o povo de Deus? São o povo do Eterno? São os cristãos? Não. São os ateus, são os agnósticos, são esses blogueiros. São famosos e amados aqui. Não preciso falar mais nada, né? Lá no texto de Mateus 24, diz que o Noé entrou na arca e não o perceberam ele entrar nessa arca. Quer dizer, a mesma situação vai envolver agora. Muita gente não vai perceber quando o Messias chegar. Por quê? Porque já está cauterizado na mente do povo que ele virá sobre nuvens literais e no último dia literal. Então, é você pegar esse texto e comparar com Mateus 24, que você vai ver que vai bater certinho. Ok? No mesmo Lucas, agora capítulo 21, versos 34 a 36. Tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. De novo aqui, a gente pode ver que é uma advertência. Faz lá no Mateus 24 no finalzinho, os versos 45 a 51. Você não se envolver em libertinagem, bebedeira, com os ébrios, né, com coisas da vida, e você fique dormindo e não acorde para a vinda dele, para que não venha inesperadamente. Aqui no verso 36, o que ele fala? E possam escapar de tudo que está para acontecer. As 4 trombetas, os 4 primeiros trombetas, já que o antimessias aparece na quinta, para que você esteja de pé diante do Filho do Homem, quando ele se manifestar, após o antimessias. Orem para que as trombetas, as 4 trombetas, você não seja vítima dessas 4 primeiras trombetas, ok?
a manifestação de Jesus Cristo, de Yahushua. Agora vamos pegar os textos onde vai estar dito a sua manifestação. Atos 1, 9 e 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, Yahushua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O Messias, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, na sua segunda vinda, assim como para o céu o viste ir. Então, esse capítulo trata da reunião dos discípulos pelo Messias antes dele subir para o Pai, ao trono do Pai. Então, nesse verso 11, está falando a homens galileus, lá da Galileia, que viram, além dos discípulos, que viram o Messias subir, está avisando que ele vai vir do mesmo jeito que foi. Da mesma forma que ele subiu para os céus, para o trono do Pai, ele vai vir de volta, da mesma maneira. Ok? Então não é todo olho verá sobre nuvens literais. Ali que onde parecem nuvem, no verso 9, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem recebeu. Uma nuvem pode ser aí um anjo celestiais, próprio Eterno, né? Pode ser, está falando do anjo ou do próprio Eterno, né? Dos anjos celestiais ou do próprio Eterno. Então você está vendo que ele não vem em nuvens literais, ok? E fica claro também que nem todo mundo, o mundo inteiro viu naquela época, né? Ele subir. Foram algumas discípulos e algumas pessoas lá da Galiléia. Ok? 1 João 2, versos 26. E esta coisa vos escrevi acerca do que vos enganam. Quem engana? Sistema religioso, mídia Illuminati. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora o 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, Messias, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se ele viesse em nuvens literais, não estaria escrito isso aqui. Para não sermos confundidos por ele na sua vinda. Porque nós lemos em Mateus 24, vai aparecer novos falsos cristos, novos falsos profetas. Que não seja confundido por esses falsos cristos e por esses falsos profetas durante a grande tribulação. Então você vê que aqui se encaixa com o texto de Mateus 24, né? Lá quando ele diz da grande tribulação. Ok? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Esse versículo é famoso, mas tem um grande erro de interpretação nele por as pessoas não terem conhecimento pleno do Apocalipse 14, 15 e 20. Vamos lá. Versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, Yahushua, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar Yahushua nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Como é que a gente identifica aqui que esse momento que ele está falando é antes-milênio, no verso 17? Porque não tem sentido isso ser depois do milênio. Arrebatamento
é pré-milênio. É antes do milênio celestial, dos salvos. Então o versículo 17 ele engloba isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nuvens aí é os 144 mil. Então vai ter uma parte viva, pequena, talvez menor do que 144 mil, não sei, não podemos falar disso. Vai ser arrebatado com esses 144 mil para encontrar com o Yahushua nos ares. Entendeu? Ah, mas ele vai estar aqui no Monte Sião. Não, ele vai para o Armagedon, ele vai para a batalha do Armagedon. Acabar com a besta, falso profeta, né, os presidentes, os Illuminati. Ele vai lá para o vale do rio Eufrates, perto do rio Eufrates, no vale do Armagedon. Então, ele vai ficar aqui ainda e a gente vai antes. Esse verso 16, porque o mesmo Yahushua descerá do céu com alarido, é o milênio, com a trombeta de Deus. Mas aqui nesse verso, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, são os mortos na tribulação, na grande tribulação. Então, os que morreram na tribulação, os vivos, os 144 mil lá do Monte Sião, que Yahushua preparou para ser arrebatado vivo e escapar da grande tribulação, ok? Então você não vai ter consciência plena desse versículo, desses dois versículos, se você não tiver perfeitamente entendido Apocalipse 14, 15, 20 e Mateus 24 também, ok? É complicado? É, se você ficar em só um texto. Agora, se você andar e assimilar outros textos, você vai detectando o que um texto quer dizer. Um depende do outro. Segundo Tessalonicenses 1, verso 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Yahushua desde o céu com os anjos do seu poder. Aqui ele está falando para Tessalonicenses. Ah, mas está falando aqui com os anjos. Você falou que os anjos descem no sexto selo junto com ele. Sim, mas ele vai manifestar somente depois do antimessias. Por isso que ele está dizendo aqui, quando se manifestar, descanso conosco. O termo descanso é para quem vai participar do milênio celestial, ok? Você vê a palavra descanso. Eu não falei isso antes, mas estou falando isso agora. Então, quando se manifestar, se ele não manifestar ao mundo ali, e não vai somente aos 144 de Israel, então, não é isso que o texto está dizendo. Aí sim agora, vamos no 2 Tessalonicenses, verso 2, 3. 2 Tessalonicenses, verso 2, 3, que esse é famoso, que a gente usa para combater a pré-tribulação, né? Aos pré-tribulacionistas, os cães gulosos aí, mentirosos, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Yahushua estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, a besta do Apocalipse 17, o oitavo rei. Então ele fala, nenhuma maneira nos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. O que é apostasia? Perda da fé? Sim. Mediante o quê? Talvez as trombetas, as 4 primeiras trombetas, ou da declaração da nova ordem mundial, se houver, se o Criador permitir. Esse manifesta o homem do pecado. Mas aqui não está dizendo que ele volta depois do antimessias. Ele está falando que se manifeste. Quero dar aqui um exemplo. Eu posso chegar aqui num show, né? Show musical, que tenha 20 mil pessoas. E eu fico lá no meio dessas 20 mil pessoas, no centro. Quem vai me reconhecer? Eu suponho que eu sou um cara famoso, um artista, bem conhecido da mídia. Quem vai me ver ali, no meio? Somente quem estiver ali do lado, né? Mais alguns pouquinhos ali na frente, que um vai espalhando para o outro, mas até certo ponto. Não vai chegar lá na ponta, nas 4 extremidades, vai chegar e todo mundo saber que eu estou lá no meio, sou famosão, estou lá no meio. Se eu não me manifestar em cima do palco, eu der um grito ali, quando vier uma música, intermediar uma música para outra, fizer silêncio, se eu não der um grito, ou se eu não pedir licença e subir lá no palco, como é que vão saber que eu famoso estou lá no meio? Entendeu? Eu tenho que me manifestar.
Então uma coisa é aparecer, uma coisa é chegar, outra é você se manifestar, ok? Tem que entender essa diferença. Ah, mas a mídia não vai mostrar nada. Você acha que a mídia Illuminati, judeu sionista, vai querer mostrar o Messias chegando, ele fazendo a separação lá de Israel de 144 mil? É óbvio que não. Quando ele se manifestar, a mídia vai ter que fazer. Aí é o dono do Criador, é o poder do Criador que vai fazer isso. Mas enquanto o antimessias não chegar, se declarar, começar a adoração e a aplicação da marca dele, não vai se manifestar. Nosso Messias não vai se manifestar para o mundo. Ok? 1 Coríntios 1, 7, 8. De maneira nenhuma dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Yahushua, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Yahushua. Mais uma vez, está falando em dia, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Yahushua, o qual vos confirmará também até o fim. Até o fim. Então não pode ser poucos dias, 1, 2 dias literais, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Yahushua. Ok? Está falando para povo gentil. Coríntios era um povo grego, lá da Grécia, ou da Macedônia Antiga. 1 Coríntios 15, 20 e 25. Mas de fato, Yahushua ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. O capítulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Se ele ressuscitou, é que todos nós podemos ressuscitar. Está falando desse tema, né, no início, até o verso 20 aqui. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Correto? Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Agora, amados, esse versículo aqui, como ele é interessante. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois o que são de Cristo na sua vinda. Cristo, as primícias, tinha que ter uma vírgula aqui depois de Cristo. Quem são as primícias? Apocalipse 14, 4. Estes são o que dentre os homens foram comprados como primícias para Yahu e o Cordeiro Yahushua. Depois os que são de Cristo. E aqui fala que cada um por sua ordem. As primícias quem são? São os 144. Depois os gentios, nós, o resto do mundo. Entenderam? Aí de novo, 24. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então só depois virá o fim. Aniquilado todo o império, toda a potestade, demônio, posto Satanás no abismo, matado os presidentes das nações, Illuminati, a força aqui, o império. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés, Armagedon. Então, gente, está aqui, são esses os versos todos. Você tem que estar bem fundamentado no Apocalipse, no Novo Testamento em geral, para entender isso, a volta. Você pesquise o que eu disse aqui, pegue a sua Bíblia, vai lá, confira, ou veja outro site, se você quiser. E a minha intenção não é te botar dúvidas, é te dar uma visão fora do sistema religioso. Agora, se você quer acreditar no sistema religioso, acredite. Eu estou te dando aqui esses 3 vídeos grandes que eu estou fazendo, cada um com mais de 30 minutos, para ficar bem segmentado para você. Te dar todas as armas, te dar todos os versos, para você pesquisar e concluir que não tem essa coisa de todo olho verá e que ele vai vir sobre nuvens literais. Agora, se você quiser, depois disso tudo, analisou meus 3 vídeos, e quiser continuar acreditando que ele vem lá do céuzinho, todo mundo vai ver,
vem sobre nuvens, com um monte de anjinhos, a gente vai ver os anjinhos, que vem nos arrebatar num golpezinho, em um dia, você fique à vontade. Eu não quero te prender a nada. Só estou te dando essa visão que é fora do sistema religioso. Talvez eu perceba melhor que você, que faz parte de uma denominação, eu perceba melhor porque eu nunca fui. Então eu não tenho esses vícios contaminados. Talvez eu perceba melhor, não que sou melhor que você, de maneira nenhuma. Agora, faz essa análise. Cada um tira a sua conclusão, ok? Não quero ser aqui o dono da verdade nem nada. Apenas, realmente, te dá essa visão fora do sistema religioso. Quando falo sistema religioso, é tudo. O judaísmo, sendo messiano, ortodoxo, protestantismo, seja evangélico ou adventista, testemunho de Jeová, espírita, católico eu nem perco tempo, católico é tudo adulterado mesmo. Então, eu estou te dando essa visão fora disso. Que eles não vão te falar dessa maneira que eu estou falando aqui, te mostrando esses textos todos, eles não vão falar. Eu não vi, e eu duvido muito que alguém vai achar algum site de alguma igreja que tenha CNPJ, que seja instituição religiosa, né, que receba dinheiro, dízimo. Ok? Bem, amados, uma coisa importante dizer é que muita gente ainda está pegada que 144 mil seja simbólico, ou então que pode ser fora do povo das 12 tribos, ser povo gentil, né? Não, minha gente, não pode não. Na Escritura está bem claro, é só você ler com atenção, que esse povo vem lá das terras do antigo Israel. Desse Israel, mais as terras do antigo, possivelmente as terras do antigo Israel. Na verdade, essa terra do antigo Israel pega boa parte da Síria, todo o Líbano, uma pequena parte aí da Jordânia, né? E do Egito, lá embaixo. Agora, 644 mil, quando ele chegar, vai já estar em toda na Israel atual, ou se vai precisar entrar nesses países aí da antiga Israel, não sei. Ok? Agora, quando diz em Gálatas 3, Romanos 11, que nós somos um só povo, é no quesito de salvação. Realmente, para a salvação, a gente é só um povo. Mas isso não impede que o Eterno, que o nosso Criador escolha um povo que ele acha merecedor, que seja salvo, seja em primeiro lugar, em primeira instância do que os outros. E é esse povo 144 que vai ser as primícias, o principal povo que vai servir como sacerdote do primeiro escalão sobre o resto dos salvos. Ok? Agora, teve alguns que me pediram um resumo lá no vídeo das trombetas sobre esse tempo final. Não tem mistério, gente. Eu não vou aqui perder tempo em PowerPoint, que eu não tenho prática nenhuma, sei mexer, mas não tenho prática. Eu vou fazer aqui no resumo aqui mesmo nesse editor, que é o Cantares. Não tem mistério. Assim que vier o terremoto mundial, nosso Messias desce com os anjos, menos de meia hora soa a primeira trombeta. Entre essa primeira trombeta e a quinta, ser iniciada a quinta trombeta, vai demorar mais ou menos 2 a 3 meses. Ele vai estar lá nas terras de Israel. Não vai aparecer para o mundo, nem a mídia vai mostrar. Esquece isso. E depois desse período, pode ficar entre 2 a 3 meses, pelos meus cálculos, na quinta trombeta deve ser em torno de 6 meses, ou um pouquinho de dias menos, ou um pouquinho de dias mais. Que não vai chegar o antimessias junto com os ETs, tem que dar um espaço de tempo aí, de algumas semanas, talvez um mês. Depois do antimessias aparecer e for posta a sua adoração e a sua marca, aí sim ele aparece para o mundo, na mídia com certeza, ou até mesmo em visões para os escolhidos e salvos. Internet certamente a gente não vai ter mais, vamos ficar presos a rádio e TV. E depois dele se apresentar ao mundo e a perseguição começa a grande tribulação. A maioria vai morrer, não tem jeito, mas o importante você saber é como identificar, como é que a gente vai saber que é o Messias. Vai derramar o Espírito Santo na gente. Ali, a partir da chegada do anti-Messias, está fechada a porta da graça. Já está escolhido ali. Talvez na primeira trombeta. Não sei. Não sei se dizer se é na primeira, ao soar da primeira trombeta, ou no aparecimento do anti-Messias. Mas, quando o Messias, Yahushua, aparecer, já está escolhido.
Já está fechada a porta, entendeu? Então você vai saber que é Ele. Vai derramar o Espírito Santo nas pessoas escolhidas e vamos saber que é Ele. Não se preocupe quanto a isso. Você não pode se perder agora, antes da primeira trombeta soar. Isso é que você não pode. Se desviar agora, como muitos fizeram aqui na internet. Depois vai vir a redução populacional. Posta a marca, vem os ETs para nos amedrontar. E depois vai vir a redução populacional, que é o início da sexta trombeta e a terceira guerra mundial junta lá no Oriente Médio. E deve durar a sexta trombeta entre 1 e 2 meses, pelo meu cálculo. Ok? Momentos antes da sétima trombeta, ressuscitam os mortos na grande tribulação, para se juntar aos vivos, poucos vivos que vai ter no resto do mundo, e aos 144 no Monte Sião, para assim ser arrebatado para o milênio celestial, viver com o nosso Messias durante 1000 anos. Após os 1000 anos, nós estaremos no céu. Após esses 1000 anos, desce a Nova Jerusalém, a gente com o Messias, todos esses salvos com o Messias. Toca a trombeta de novo, a sétima trombeta em 2 partes, antes e depois do milênio. Ressuscita os mortos, ímpios e salvos, antes da grande tribulação. Os salvos se juntam a esse grupo que estava nos céus, já salvo, e os ímpios ressuscitados vão para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Como sabemos que Mateus 24 diz que vai ser abreviado por causa dos escolhidos, nós saberemos que é menos de 1 ano. E esse intervalo entre 9 e 11 meses que eu dei é o mais provável. Não significa exatamente que vai ser esse, mas é o mais provável. Sendo otimista 9 meses, sendo pessimista 11 meses. Não tem razão ele abreviar alguns dias. Tem que ser no mínimo 1 mês. Bem, por que nosso Yahushua, para que ele vem então? Qual é o sentido dele vir? Ele vem para 2 coisas. Salvar 144 mil assinalados, estão lá em Israel, e depois acabar com a besta, o falso profeta, prender Satanás por 1000 anos, destruir a maçonzada que está nos governos do mundo e os próprios senhores do mundo, os Illuminati. Então, ele vem basicamente para essas 2 coisas. Ele não está vindo para nos salvar fisicamente da morte, o nosso corpo carnal, ok? Nós vamos ter que provar que somos deles, que somos do Messias e do nosso Eterno. Não adianta a gente ficar idealizando o que deveria ser aos nossos olhos. E o fato de ele aparecer antes do anti-Messias da besta aparecer é para salvar justamente esses 144. Demanda um tempo, demanda alguns meses. Ele não vai fazer isso de maneira sobrenatural, pelo menos não totalmente. Então ele tem que vir antes, separar esse povo, para depois botar eles no Monte Sião, para depois salvar eles vivos. Se ele aparece depois do anti-Messias, não teria condições de fazer isso. Então, gente, é isso aí. Não fique frustrado por causa disso. É assim mesmo. Não se esqueça que ele se apresentou na sua primeira vinda como Salvador, primeiro para o seu povo, os hebreus, os israelitas, depois é que foi para os gentios, junto com Paulo, Pedro e os outros apóstolos, depois é que vieram as cartas aos gentios. Ok? Não vamos ficar frustrados por isso. É assim que nosso Eterno planejou. Vamos aceitar, vamos entender isso. Ok? Fique na paz de Yahushua e que o Eterno nos ajude. Muito obrigado.